Shalom para todos! Nas aulas ao vivo que eu fiz de perguntas e respostas abertas ao público, depois eu vi que ficaram muitas perguntas sem respostas. Não porque eu quis, não pulei nenhuma pergunta a propósito, simplesmente entraram mais de 230 pessoas no segundo ao vivo e tiveram muitas perguntas. Também no primeiro ficaram muitas perguntas sem respostas, por simplesmente não tinha como responder tudo. Então, eu também não vi muitas perguntas que apareceram. Então, eu vou tentar responder perguntas muito boas, que merecem respostas e eu quero responder elas. Eu gostaria de ter respondido já no ao vivo, mas pelo menos eu vou gravar aqui um vídeo, talvez mais vídeos, com perguntas que ficaram no ar sem respostas e que são importantes. Então vamos começar. Teve uma pergunta que foi perguntada pelo e-mail, em nome de Programa Verdade, se seria correto pedir para Deus pela cura, pela saúde, pela cura, porque tudo vem de Deus e quando Ele traz uma doença para alguém, é para retificar a pessoa, é para purificar a pessoa. Seria correto pedir então para Deus cura? Pergunta excelente. Então, vamos responder essa pergunta. Realmente, tudo que acontece no mundo físico é uma expressão do espiritual. Se uma pessoa recebe uma doença, ela realmente tem algo para retificar. Então, a princípio, a pessoa podia pensar que realmente não é correto pedir pela saúde, pedir para ficar curada, porque está indo como se fosse contra a providência de Hashem. Hashem falou, é bom para você ficar doente, para se retificar, para purificar a tua alma, para retificar teus erros. E isso é verdade. Porém, a própria Torá fala, a Torá dá a permissão da cura. Você pode procurar a cura. Porém, saiba, tem um motivo para a tua doença. Isso veio por um motivo. Se a pessoa vai correndo pegar uma aspirina porque está com dor de cabeça e não pensa nisso, ela perdeu a oportunidade. Então ela está falhando no objetivo da doença, mas ela tem a permissão. Ela pode pedir para Hashem pela cura, ela pode ir para o médico para ser curada, ela deve ir para o médico para ser curada, é uma mitzvah cuidar da saúde e pedir pela saúde e reconhecer que vem de Hashem. Porém, se realmente ela está com dor de cabeça, só pensa na aspirina, ela está com uma doença, só pensa no médico, ela perde o principal. Inclusive, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, mais sábio dos homens, também a sabedoria física, espiritual, ultra espiritual, ele tinha conhecimento de todos os mundos. É algo impressionante. Ele sabia a origem de cada doença e a cura de cada doença. E ele escreveu um livro, o livro da cura, onde ele ensinava para cada doença como curar a doença. E realmente o objetivo dele não é que a pessoa fosse correndo pegar a erva para se curar, é para a pessoa saber que ela teve tal doença, tem que refletir em tal ponto, e ela tem que fazer a retificação de tal transgressão, ou de tal conduta que ela teve. Ou ela é muito grosseira, ou ela é muito nervosa, ou ela é muito cebosa, ou ela tem vários tipos de coisas que cada um pode procurar e fazer uma análise. Eu aconselho cada um fazer uma análise diária, nem que seja de 1 minuto, 5 minutos, pensar as ações dele. Hoje aqui eu fui mal educado, aqui eu fui muito egoísta, aqui eu só pensei em mim, nos meus desejos, e anotar e aos pouquinhos de tentar retificando, melhorando, para não precisar ficar doente. Porque quando vem uma doença, é para refletir. Se isso que o Shlomo HaMelech queria, você ficou doente com tal doença, reflita, faça retificação e toma erva para se curar. Mas as pessoas começaram a correr atrás da erva, atrás da cura, e esqueceram do principal, que era a retificação. Por isso, o rei Hizkiyahu, que ele era... Os sábios revelam que ele era para ser, tinha o potencial de ser, se fosse o Messias revelado, na época dele, ele ia ser o Mashiach. Ele tomou algumas decisões, ele tomou 6 decisões, está dizendo que ele não foi ordenado por profecia, nem pelos profetas. Ele tomou decisões por si só fortes. Por 3 ele foi elogiado, e por 3 ele foi advertido pelos sábios que ele não fez bem. Uma das ações que ele tomou a iniciativa e fez e foi elogiado pelos sábios foi que ele fez gnizá, ele enterrou o livro da cura, ele deu sumiço no livro da cura de Shlomo HaMelech, quando ele percebeu que as pessoas, ao invés de se voltar para Hashem e pedir pela cura e se retificando, eles corriam para o livro da cura do Shlomo HaMelech e ficavam bons, corriam para o armário e pegavam aspirina, em vez de refletir um pouco, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, que eu posso melhorar, e depois tomar aspirina, não tem nenhum problema. Por isso, quando toma aspirina, quando toma um remédio contra dor de cabeça, contra qualquer outra doença, tem uma frase que se deve fazer, que você fala, Yeraton, que seja da vontade de Hashem, que esse meio seja o meio que me trará a cura, porque você que traz a cura, você é o Uroferinam, você é o médico gratuito. Quando você vai procurar outro médico, tem que pagar, tem que comprar remédios, quem vai em lugares espirituais procurar cura, em lugar espírita, vai ter que pagar um preço caro pela alma dele, vai estar entregando
bens espirituais que ele nem imagina. Deus, quando cura, é de graça. Porém, reflita um pouco. Muito boa pergunta, realmente muito bem pensado. Eu fiquei muito admirado por essa pergunta, é profunda e interessante. Mais uma pergunta. Se lermos, alguém perguntou, se lermos Salmos, já estamos blindados de forças negativas? A resposta é a seguinte: cada coisa que fazemos boa, que conecta com a Hashem, é uma proteção. A pessoa pode botar um capacete, se cair uma pedra, protege. E se ela pode botar um colete antibala, mas se um tiro vai proteger, mas se vier um míssil não vai proteger. Então ela pode entrar num abrigo antimíssil, aí vai proteger de míssil também. Então é claro que cada coisa que a pessoa faz cria para ela automaticamente uma conexão e uma proteção. Porém, ser blindado totalmente, a pessoa tem que estar íntegra. É claro que se a pessoa já faz teilim, se um judeu cumpre Shabbat, come kasher, bota tefilin, um não judeu cumpre as 7 leis de Noah, eles têm uma proteção muito grande, é muito difícil a chegar a essa pessoa, é muito difícil, mas se tiver alguma falha, se for algo muito direcionado e forte, um míssil inteligente com um chip que vai entrar naquela brechinha, então aí tem uma brecha. O Yaakov, o Lavan está dizendo que era o sogro de Yaakov, tentou matar Yaakov com todos os artifícios de bruxaria, com todos os meios, com todos os aspectos. Porém, está dizendo no Zohar que Yaakov estava íntegro em todos os aspectos, então não tinha como atacar ele. Para estar blindado 100%, a pessoa tem que estar 100% com Hashem. Porém, é óbvio, se ela faz Teilim, ela tem a proteção. Naturalmente, não é que ela faz Teilim, não é que o Teilim protege ela. Hashem protege ela por ela estar se conectando com ele através do Teilim. Como o tema das pedras que a gente tocou no último ao vivo. As pedras, não é a pedra, se a pessoa usa pedra, por exemplo, para proteger ela, e ela bota fé na pedra, vira uma superstição ou vira uma idolatria. Ela tem que colocar, a pedra tem uma influência, assim como o remédio tem influência, as ervas têm influência, o ar que você respira tem influência, tudo tem influência, as cores têm influência. Porém, a pedra simplesmente ela transmite a conexão espiritual que ela está no mundo espiritual, onde ela se encontra, a força dessa pedra e ela se expressa no mundo físico, porque essa força vem, tudo é de Hashem. Você não coloca fé na pedra, usavam pedras para idolatria também, não esquecer disso, botavam nos olhos das estátuas, pedras específicas que têm certa influência, porém temos que saber tudo que a gente usa nesse mundo, também os remédios que a gente toma. O remédio traz a cura, a gente usa o remédio para se curar, tem que saber que a força da cura do remédio vem de Hashem, a força da pedra vem de Hashem. Se você se relaciona direto com isso, é claro que isso pode se transformar em níveis diferentes, em falta de emuná, uma falta de fé, etc., até chegar no nível de idolatria. Tem que tomar cuidado. Porém, a pergunta foi, se lermos Teilim, temos uma proteção? Óbvio que sim, estamos nos conectando com Hashem. Porém, está blindado. A pessoa tem que estar íntegra nas suas ações e consertando. Se a pessoa está com interesse de se consertar e de se conectar com a Hashem integralmente, já tem uma proteção praticamente íntegra, porque ela já está com essa intenção. Então a intenção já conecta ela no final das contas, no final onde ela quer chegar. Então isso é muito importante, a pessoa ter intenção verdadeira, de conexão verdadeira com a Hashem, está íntegra com a Hashem. Isso, além da proteção, que é só uma consequência, a conexão é o principal, essa conexão é eterna, ela vai desfrutar dessa conexão para a eternidade. A última pergunta que eu vou responder nesse vídeo: os patriarcas cumpriam os mandamentos? Como eles sabiam dos mandamentos? A Torá tinha sido entregue. Também falam de altares, como eles sabiam dos altares se a Torá não tinha sido entregue ainda? A pergunta é excelente. Porém, temos que saber outra vez que a Torá não é uma religião. A Torá é uma expressão da existência. A existência já existia antes da Torá. Aqueles que se conectaram com a veracidade da existência já chegaram nos fundamentos da Torá. Adam Arishon, ele já vivia a realidade. A Torá estava com ele. Depois também Abraham, Yitzhak, Yaakov, os patriarcas, eles tinham conexão à realidade espiritual, a física e a espiritual. Eles já sabiam o que tinham que fazer nesse mundo, eles já tinham a Torá antes dela ser entregue, porque a Torá é uma expressão da realidade. Eles se conectaram com a realidade. Então, mas tem uma diferença. Depois que a Torá foi entregue, ela conectou o mundo físico ao mundo espiritual, e Deus determinou a maneira de trazer os concertos espirituais somente através dos caminhos traçados que foi revelados na Torá. Até então, por exemplo, para fazer o concerto, por exemplo, do tefilim, não necessariamente precisava botar um tefilim como o nosso. Podia fazer com certas intenções, mexendo em certos objetos e chegar no mesmo objetivo. Ou às vezes era necessário, como Yaakov,
A Torá proíbe casar com duas irmãs. Yaakov casou com duas irmãs. Ele não, por isso está dizendo pela parte mística, pela parte oculta, que Rachel morreu antes de chegar a Israel. Porque na terra de Israel, Deus não quis que ele continuasse com duas irmãs, porque isso era, na verdade, a princípio, contra os valores que deveriam ser. Porém, ele ficou muito irritado quando Lavan enganou ele. E ele casou primeiro com ela, ele tinha que casar com Rachel. Esse era o zivug principal dele, era Rachel. Então ele casou com Leia. Mas como a Torá não tinha sido entregue, ele poderia agora, pelos cálculos dele, casar com outra irmã, porque não tinha limitação da Torá. Ele trouxe um conserto que era maior do que o dano de casar com duas irmãs. Porém, ele viu que era necessário para formar o povo de Israel, as quatro matriarcas, para ter as tribos, 12 tribos de Israel. Então ele teve que casar com ela. E não tinha problema, porque não tinha Torá. A Torá não tinha ainda limitado a ele. Então ele podia ver o que era melhor de acordo com a visão, o conhecimento espiritual que ele tinha. Assim ele viu e tomou essa decisão. Depois, mas antes de chegar em Israel, Deus não queria que Israel, na terra de Israel, que é mais intensa a espiritualidade, mantivesse essa conduta. Então o que aconteceu? Rachel faleceu no caminho, justo porque ela e porque assim. Tudo tem explicação, e aqui não é o momento, porque toda a Torá tem explicação. Tudo que acontece tem explicação. Deus, ele se preocupa em fazer as coisas exatas que tem que acontecer. E é infinito o entendimento dele. A gente não tem como entender tudo, porém muitas coisas estão reveladas. E também esses motivos desse episódio estão revelados até certo nível que a gente possa entender. Porém, para ficar claro, como a Torá é uma expressão da realidade, a realidade é a realidade antes de ser entregue à Torá. Quando a Torá foi entregue, ela simplesmente conectou os mundos, todos os mundos com o mundo físico, com as nossas ações mexem em todos os mundos. E agora a gente não pode chegar nos concertos de uma maneira alternativa, porque Deus fechou a oportunidade, essas portas. Isso explica muita coisa, é uma chave imensa da sabedoria da Torá, essa informação que eu passei aqui, e com isso pode ser que mais adiante eu revele outras coisas que têm a ver com isso. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tudo de bom.